Hora de conferir as ofertas de emprego de Valparaíso. Em Valparaíso está aberta uma vaga para contador, com salário de R$ 1.000. Também tem vaga para consultor de venda, salário de R$ 1.200. Uma oportunidade para caixa, com remuneração de R$ 1.061. E uma vaga para assistente contábil, com salário de R$ 1.300. Os interessados devem se cadastrar no Cine e acessar o site trabalhabrasil.com.br. Boa sorte! E começou hoje o período de envio da declaração do imposto de renda. Este ano tem mudanças importantes e para entender o que muda, nós estamos recebendo aqui no estúdio do J1 a contadora Eloá Paulo de Souza. Eloá, obrigado por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde. Eloá está sempre aqui com a gente para poder atualizar o que muda, o que não muda em relação à declaração do imposto de renda. Eloá, este ano especificamente tem alguma novidade? Tem sim, tem várias novidades. Uma delas é referente ao CPF dos dependentes, que vai ser obrigatório o CPF de todos, né? Independente de idade, né? É obrigatório colocar o CPF, né, dos dependentes. Outra alteração é das informações complementares, que é referente a título de eleitor, CPF do cônjuge, e-mail, que antes era facultativo e hoje também passa a ser obrigatório essas informações, né? O que continua sendo facultativo? Por exemplo, a questão de patrimônios como veículos, tem que colocar o Renavan, tem que declarar imóveis também, como funciona? Ainda continua facultativo, a Receita está se organizando a essas informações. Então, referente aos veículos, o Renavan, para colocar o número, é facultativo, em referente aos imóveis, data de aquisição, área construída, o registro do imóvel. Essas informações são facultativas ainda. Em relação a quem precisa declarar o imposto de renda, ainda mantém aquele valor de R$ 28.000 por ano? Como Isso, continua o valor de R$ 28.559,70. Quem ganha acima desse valor é obrigatório declarar, sim. Tá certo. E lá, explica pra gente como que funciona a questão de ter que pagar depois todos os meses em relação ao imposto de renda. Tem isso também, né? Essa pessoa faz a declaração, depois ela pode parcelar o pagamento desse imposto. Como é que funciona? Isso, existe o parcelamento das cotas, que é até em 8. Então, limite de 8 parcelas. Essas parcelas podem ser débito em conta corrente, o que eu aconselho muitas pessoas a fazerem isso, para esquecer de fazer os pagamentos. E quanto às parcelas atrasadas do ano passado também, o sistema esse ano dá a oportunidade das pessoas regularizar essas dívidas. Ou seja, não pagou do ano passado, tem como pagar agora? E tem como pagar agora, tem um alerta na declaração. Em relação ao limite da educação, dos gastos da educação, a pessoa também pode declarar esses gastos, né? Isso, pode sim. O limite, né, é de R$ 3.561. Esse limite é por cada dependente. Pode sim continuar. E os dependentes são... São os filhos, né? São os filhos que estejam estudando em escolas, né, particulares, escola do ensino fundamental, médio, no caso de faculdade também. Todos esses podem sim, aproveitar essa dedução. E tem também a questão do CPF, né? Tem. A pessoa tem que declarar o CPF do filho, no caso. Tem, é obrigatório colocar o CPF dos dependentes. Tem uma idade pré-estabelecida ou não? Não, agora não. Desde o nascimento é obrigatório ter o CPF do dependente. Tá certo. Olha só, você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo 98442-4000. Já chegaram algumas perguntas aqui. Jesus do Parque Estrela d'Alva 7, quero saber quem tem a obrigação de declarar o imposto de renda. Se a pessoa teve, durante um mês, um rendimento maior, isso entra também na declaração? Isso, na realidade, às vezes a pessoa teve um mês que teve uma retenção maior, ela não está no limite da obrigatoriedade, mas se ela fizer a declaração do imposto de renda, ela pode devolver essa restituição que ela foi descontada dela durante o ano. Tem aqui a pergunta do Alex, também de Lusiânia, me tira uma dúvida, até quanto em bens materiais que temos que declarar o imposto de renda? Não, é ilimitado. Não existe um valor de declaração. Um teto de valor, teto, não. Qualquer valor pode ser declarado. Valdecira, do Parque Alvorada 1, gostaria de saber se quem deu baixa no CNPJ tem que declarar. Bom, se essa baixa foi no ano de 2018, ainda ela é obrigatória fazer a declaração. Se for em 2019, né, aí em 2018 é obrigatório e em 2019 não. Certo. Pergunta da Camila, uma pergunta interessante aqui, olha só. Tem uma casa financiada pela Caixa, ainda estou na metade do carnê, ela quer saber se ela precisa declarar esse imóvel, né, essa casa. Dúvida parecida com a do Diego também. Ele disse que tem uma moto financiada e quer saber se tem que declarar o imposto de renda.
Tem sim, todos os bens que a pessoa tem um campo lá do bens, né, a declarar e a dívida, o saldo devedor. Tem que ser declarado sim. Pergunta agora da Edna Martins, moro no Parque Estrela d'Alva 7, Lusiânia. Aí mais uma parecida, tenho 2 motos e um carro em meu nome. Sendo que somente o carro é meu. Gostaria de saber se tenho que declarar todos na minha declaração de imposto de renda. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, não sei de quem é o carro, mas pode estar no nome da mãe dela, por exemplo. Ela precisa declarar o da mãe também ou não? Não, porque não está no nome dela. Tem que estar no nome. Tem que estar no nome da pessoa. Tá certo, então. A gente continua. Você pode mandar a sua pergunta para cá, que a Eloá vai esclarecer aqui no J1. Eu peço que você continue com a gente. Obrigado por enquanto. E olha só, agora a gente fala da precariedade da saúde pública. Recém-nascidos estão internados nas cadeiras do Hospital Materno-Infantil por falta de vagas. Os bebês e as mães ficam nos corredores, sem nenhum tipo de estrutura. A bebê tem apenas 1 mês e a mãe denuncia que a filha está internada de forma improvisada em uma cadeira do Hospital Materno-Infantil há 4 dias. A caminha que a Maria Amélia está improvisada num banco. A menina respira com a ajuda de aparelhos e, mesmo assim, espera no corredor por um leito na enfermaria. Ela foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção que causa acúmulo de líquido nos pulmões e dificuldades para respirar. E a mãe de resguardo recém-operada e as crianças encontram nessas condições. Eu não falo que ela não está bem assistida de medicação, não. Estão fazendo medicação, sim, mas as condições que estão lá dentro estão precárias. Outras crianças também estão na mesma situação. O vídeo gravado pela mulher mostra as cadeiras no corredor com vários pacientes. Muitos são recém-nascidos. Aqui tá as outras mães com tanto de neném, tudo no banco, deitadas. Além dos bebês, as mães também sofrem com a falta de estrutura do hospital. Como a internação tem sido de maneira improvisada, as mulheres não podem receber a companhia e a ajuda de parentes. Por isso, elas ficam o tempo todo em alerta para não acontecer um acidente. Uma banheira só para todas as crianças, uma banha, depois a outra banha, depois a outra banha. E chega a criança todo momento, cada um com um problema diferente e está tudo misturado ali no meio. Quer dizer, a minha neta não tem resistência nenhuma, porque ela tem 1 mêsinho de idade. Eu estou sentindo um lixo, eu estou sentindo a população está sendo lesada demais pela essa saúde. Que saúde é essa, meu Deus? Situação lamentável, né, gente? Olha só, a direção do Hospital Estadual Materno-Infantil disse que atende as crianças dessa forma porque a unidade está com superlotação e não pode recusar o atendimento aos pacientes. O hospital disse também que os leitos de observação ficam ocupados com pacientes internados, aguardando regulação, o que diminui a capacidade operacional da observação. O Complexo Regulador de Goiânia esclarece que o Hospital Materno-Infantil é a unidade de referência em todo o estado para este tipo de atendimento e todos os pacientes encaminhados estão dentro do perfil de atendimento da unidade. O complexo informa ainda que busca vagas em outras unidades hospitalares quando é acionado e necessário. Fazer uma pausa para o intervalo comercial e a seguir a gente segue tirando a sua dúvida sobre imposto de renda. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Tem também o prato do dia, uma receita de rosca húngara. 12h39, voltamos já. A gente volta a falar com a contadora Eloá Paulo Souza. Nós estamos aqui recebendo perguntas sobre a declaração do imposto de renda. Você pode fazer o mesmo, mandar sua pergunta para cá pelo nosso WhatsApp 984424000. Eloá, esse é um momento importante aí para o contribuinte separar todas as declarações, não é isso? Todas as declarações, não, perdão, todos os documentos, toda a documentação para passar para o contador. Isso, a gente aconselha as pessoas a começarem a separar toda essa documentação, principalmente que houve mudanças, alterações. Então, já começar a separar para poder mandar para o contador ou para a pessoa que ele acha que especializada para verificar essa documentação, se não está faltando nada, para dar tempo dele procurar essa documentação, regularizar para poder fazer a declaração. Fazer a declaração é, de certa forma, simples, só que tem muitos detalhes, isso acaba confundindo muita gente, né? Isso acaba confundindo e acaba as pessoas às vezes caindo na malha fina por causa de uma informação incorreta ou incompleta. Então é bom ele estar sempre separando tudo isso para poder passar para o contador,
para verificar se está tudo correto. Explicar para o pessoal, para quem não entende, o que significa cair na malha fina? Cair na malha fina, às vezes, tem erros, né, grotescos, que as pessoas, às vezes, digitam um CNPJ errado, um valor errado, esquece de colocar um rendimento que teve. Então, por falta de dados consistentes, a pessoa acaba caindo na malha para poder retificar essas informações. Isso aí faz com que a pessoa deixe de ter direito a uma série de coisas, né? Tirar passaporte, por exemplo? Não. Nesse caso aí é porque às vezes a pessoa cai na malha, enquanto ela não faz a retificação de corrigir os erros que ela cometeu, tá? Ela pode cair numa autuação. Aí ela pode cair numa multa e ela tem um prazo, né, para poder fazer essa retificação, que o prazo é até 5 anos para poder retificar. Então, é um prazo longo e que a pessoa tem que fazer essas modificações, se ela cair na malha. Tá certo. As perguntas estão chegando aqui, tem a pergunta do Bruno Xavier, ele diz que toda vez que declara o imposto de renda e vai olhar no site da Receita Federal, ele se depara com a mensagem dizendo que a declaração já foi processada e que o resultado encontrado foi imposto a pagar, sem opção por débito automático. Ele quer saber por que isso acontece. Bom, na hora que nós estamos fazendo a declaração, existem 2 maneiras de optar pelo débito automático ou não optar pelo débito automático. Se a pessoa escolheu pelo débito automático, desde a primeira cota, que até o dia 30 de março, é debitado normalmente na conta da pessoa. Se a pessoa escolher não ser em débito automático, todo mês ela deverá o quê? Enviar essas guias, rodar essas guias para ser paga. Esse débito automático tem um dia estabelecido já, né? Tem. Na primeira cota, até quem enviar a declaração até dia 30 de abril, a primeira cota já sai em débito automático. A partir do dia 1º de abril, é a partir da segunda cota que sai em débito automático. E esse dia é sempre no dia 1º, dia 30, que debita na conta da pessoa? Sempre no último dia útil do mês. Então, ou dia 30 ou dia 31. Isso aí pega um pouco, atrapalha um pouco a vida do cidadão, né? Porque as pessoas costumam receber no 5º dia útil. Então vai chegar nessa data, pode ser que não tenha dinheiro em conta e aí o contribuinte precisa ficar atento. Tem que ficar atento. Se isso acontecer, ele deve procurar um contador, né? Para poder o quê? Imprimir novamente essas guias corrigidas com multas e juros. Certo. Tem mais pergunta aqui do Antônio Francisco, do bairro do Pedregal, lá em Novo Gama. Eu abri um MEI esse ano, ele quer saber se precisa fazer a declaração desse ano e nos anos seguintes também. Não, nos anos seguintes, nos anos seguintes ele não é obrigatório. Agora, a partir desse ano, sim. Já tem que fazer, né? Isso. Pergunta agora do Carlos Alves, de Valparaíso 1. Sou avô e pago pensão para netos. Posso fazer dedução do imposto de renda? Bom, se ele tem a guarda dos netos, ele pode sim considerar os netos como dependente dele, né? E aproveitar como dedução, sim. Mas ele tem que ter a guarda. Pergunta interessante aqui da Neide de Cristalina. Se o salário não alcança os 28 mil por ano, mas você ganhou um prêmio, precisa declarar esse prêmio também? Precisa sim, que esse prêmio também ele tem o desconto do imposto de renda. Tem que declarar sim. Certo. Darlan Alves de Valparaíso, quem já teve câncer é isento de declaração? Existe algum tipo de câncer? Ele quer que a senhora explique essa condição. Quando a pessoa tem uma doença, né, uma moléstia grave, ele tem que entrar com recurso para que não seja mais descontado o imposto de renda dele. Entrar com processo para que a declaração dele seja isenta. Mas se isso não acontecer, ele ainda é obrigado a fazer sim a declaração do imposto de renda. Pergunta agora da Selma Conte, lá de Formosa. Eu caí na malha fina. Minha filha tem 27 anos e fez uma cirurgia para redução das mamas. O recibo foi feito no meu nome e a Receita não aceitou. Ela quer saber por quê. Porque a filha já tem 27 anos e o limite de isenção é até 24 anos se o dependente estiver estudando. Ah, tá explicado então. 27 já não é mais dependente. Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte agora, vamos reforçar a questão do imóvel financiado. Tem muitas perguntas chegando para a gente em relação a isso. A senhora falou no bloco passado que quem está pagando parcela de imóvel tem que declarar também, não é isso? Tem que declarar sim. Todo imóveis, veículos que a pessoa compra financiado, tem que colocar assim, ele pode solicitar na própria agência ou no banco que ele comprou o extrato do saldo devedor e o extrato do saldo que pagou durante o ano e fazer esses lançamentos. Tá certo, então. A declaração começa agora e vai até quando? Até o dia 30 de abril. Então, só para reforçar, a pessoa precisa juntar toda a documentação para não ser aquela correria de final de mês. Para não ser aquela correria, porque senão vai ficar o quê? Alguns documentos em falha, né? E
ter que passar pelo constrangimento de retificar a declaração. Eloá, muito obrigado pela participação. Boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde. Hora do prato do dia e hoje a gente te ensina a fazer uma receita de rosca húngara. Tô aqui nessa mesa posta, toda caprichosa, porque a receita de hoje combina com o café da manhã, com o lanche da tarde, principalmente com um cafezinho. Hoje vamos aprender a receita de uma rosca bem gostosa e a Kelly que vai contar pra gente os segredos dessa receita. Vamos aprender? Já saímos da mesa e viemos aqui até a cozinha da Kelly porque ela vai apresentar o passo a passo dessa receita que custa em média R$15 e rende até 50 roscas. Não é isso, Kelly? É isso. Nós vamos fazer a rosca húngara e eu vou passar tudo direitinho para vocês sem nenhum segredo. Então vamos lá. E para fazer essa receita, você vai precisar de 2 tabletes de fermento, 5 colheres de sopa de açúcar, 2 xícaras de chá de leite morno, 3 ovos, 1 colher de sopa de margarina, 60 ml de óleo, 1 quilo de farinha de trigo, coco ralado e leite em pó para finalizar a cobertura. Qual o primeiro passo, então? Então, primeiro a gente vai adicionar aqui o fermento. Em seguida, açúcar, leite morno. É importante ele estar morno, não pode estar quente demais, tampouco deve estar frio. E aí, à medida que a gente for adicionando os outros ingredientes, ele acaba de desfazer aqui. Os ovos. Agora a margarina. É 1 colher de sopa generosa de margarina. E por último, a farinha de trigo. Coloca mais ou menos a metade, dá uma misturadinha. Aí vai colocando aos poucos. E finaliza com as mãos, não dá para ficar mexendo sem utilizar as mãos não. Tem que colocar a mão na massa mesmo. Quer colocar a mão na massa? Quero. A repórter fica só olhando, né, gente? Vamos lá. Kelly, a esse ponto aqui, a massa ela já tá bem consistente, né? Sim, agora já tem que literalmente colocar a mão na massa, tem que sovar com as mãos. Isso aqui, gente, é uma verdadeira academia, por isso que eu vou passar pra Kelly de novo e agora é com ela. É, aqui já não dá mais para ir com a colher, então a gente vai colocar na pedra e aí a gente vai sovar na pedra agora. Aqui nossa massa já tá boa, ela já tá bem lisinha, tá bem misturada. A gente vai colocar para crescer na mesma vasilha que a gente misturou os ingredientes. E agora a massa precisa crescer e a gente não tem sol, mas se tivesse, ela poderia crescer no sol. Sim, quando está o tempo quente, que o sol está presente, o ideal é que ela cresça no sol. É só cobrir para ela não pegar vento e aí deixa crescer no sol. Quanto tempo? Em média, meia hora. Ela vai triplicar de tamanho. Quando ela estiver muito inchada, ela já está boa para o próximo passo. E como a gente não tem sol, o que a gente vai fazer para essa massa crescer? A gente vai recorrer ao calor do forno elétrico. Enquanto a massa está finalizando, a gente vai preparar o recheio. O que tem dentro dessa vasilha? Aqui o recheio é margarina, coco ralado e açúcar. É só misturar tudo, não tem segredo e nem dificuldade alguma, apenas misturar. Já está bem misturado, agora a gente já pode abrir a massa e colocar isso aqui dentro. E agora o que a gente vai fazer? Você vai dividir a massa? Isso, a gente vai dividir para poder rechear por partes. Não tem necessariamente que ser metade, não. Você vai pegar um pedaço generoso. Então aqui a massa ela já está aberta, bem fininha, então é a hora do recheio. Isso, agora a gente vai espalhar o recheio. É bem simples, olha só. Agora que ela já está enrolada, a gente vai cortar e colocar na assadeira, que nem precisa estar untada, para ela crescer mais um pouquinho e em seguida a gente já levar para o forno.
açúcar. E aí a gente finaliza com leite em pó. E chegou a hora mais esperada. Eu já vou garantir a minha, a Kelly já vai servir o cafezinho e eu tenho certeza que toda a vizinhança tá com água na boca, porque essa receita deixa um cheiro maravilhoso na casa. Bem agradável. Então vamos experimentar, Kelly? Vamos. Muito boa. Aprovou? Parabéns. A receita tá aprovada. Faça você também em casa e aproveite para servir no café da manhã, no lanche da tarde, porque combina muito com o cafezinho. O contato da Kelly Carvalho, caso você queira fazer o seu pedido, é o 99939-6440. E antes de encerrar essa edição, a gente fala de esporte. O Lusiânia entra em campo hoje, às 3h30 da tarde, no estádio Cerejão. O jogo é pela 7ª rodada do Campeonato Candango. O Azulão vai enfrentar o Taguatinga, fora de casa. A gente lembra que a vitória, nessa altura do campeonato, é muito importante para a equipe do Lusiânia, né, que está em 3º lugar na tabela de classificação. O time vem de um bom resultado, da última rodada, venceu o Sobradinho por 3-0 e agora quer repetir o feito também contra o Taguatinga. O Formosa, que é outro time goiano na competição, só joga no sábado contra o Brasiliense também lá no Cerejão. A cobertura completa sobre a partida do Lusiânia você confere amanhã aqui no J1. O J1 termina aqui. Ótima tarde para você. Até amanhã.